Ah, agora sim. Doutor, tudo bem? Agora sim, liberado. Doutor Cristiano, tudo bem? Pronto, grande professor, doutor Júlio César Sanches. Tudo bem? Que honra, viu? Que honra falar com o Pô, que honra doutor. é a minha. E vai desculpando não poder Que conversar com o senhor isso? mais cedo. O doutor está atendendo cliente, cliente é prioridade. Fechar bons negócios, bons contratos, né? Tentar Mas fazer o melhor. Parabéns, é isso aí. Estava te esperando aqui. eu atendo um sindicato, mas e aí acabo. Aí dá trabalho. Chega na hora e eu não tenho que. E hoje nem dia de atendimento mas o pessoal pediu para passar e aí eu tenho É, que fica atender. tranquilo, doutor. Tem que resolver. O bom que tirou da frente. Você não fica com aquilo na cabeça, né? Doutor, tá tudo bem por Vamos aí? lá. Tá tudo bem? Bem, bem. Não sei se o senhor se localiza. Eu estou aqui na cidade de Ilhéus, conhece? Nossa, eu conheço. Eu passei, na verdade, minha lua de mel foi aí. Foi mesmo? Doutor, foi na lua de mel. Foi, Que bom, foi rapaz. muito gostoso. Eu pretendo voltar esse ano por aí, viu? Se eu voltar, É, eu tô aprendendo a viver um pouquinho mais, né, depois do infarto, né? Eu sempre viajei muito foi pro Brasil, mesmo. viajei muito, doutor, para o Brasil para dar aula ou palestra pela UB. É, dei aula em quase todos os estados, mas pouco conhecia. Quando eu ia dar aulas nas pós-graduações, os alunos às vezes me levavam em algum lugar. Professor, você vai vir aqui, não é comer em tal lugar? Aí me levavam, né? Mas eu aprendi que a gente tem que passear, umas 2 vezes por ano tem que passear, pelo menos, né? É. E tem que dar uma descansada também, né? Não Tem adianta sim. só. Se eu for, eu vou avisar o doutor para nós tomar um café, um suco se tiver Mas avisa calor. não, o senhor vai ter a oportunidade, assim, né? Se for do agrado do senhor, de ficar lá no apartamento. É uma Tá? honra, uma No meu honra. apartamento, Eu vou sim, vou sim. né? E eu posso passar depois, se eu pego, né, eu pego o zap do senhor, se eu for, né, falo, olha, vou levar minha família, pode vir, tranquilo, o apartamento está à E o disposição. doutor também, tá? Quando vier de São Paulo, venha tomar café comigo, que eu vou ficar muito feliz. E aqui está à disposição para o doutor. Se precisar atender alguém, receber alguma coisa, é um parceiro. Mais que um professor, você ganha um amigo, viu? Ah, obrigado, E, obrigado. Vou doutor, passar as fotos, e, vou passar as fotos no zap aí, viu? tá bom, tá Do bom. apartamento lá da vista. Você fala assim, ó, só pegar um voo, tem voo direto de São Paulo para Ilhéus. Tá bom. Aí O aeroporto o fica doutor. só 2 quilômetros. Nossa, que delícia. Aí o doutor me fala aí, eu alugo aí do doutor, tá bom? Aluga não. Alugar é uma ofensa. Não, gera Vamos gasto, tem lá. que alugar. Ó, só para começar, que quadro lindo que tá atrás do doutor, viu? Que escolha linda. Parabéns, viu? Rapaz, esse quadro, Lindo, por lindo. incrível que pareça, é uma escultura É. feita por um profissional aqui, Nossa, que lindo, doutor. né? Fiquei Ele feliz. chamou o do quadro chamado Galáxia, né? Quando eu fui comprar, ele é um quadro aramado de cobre, todo de cobre. É bem feito, não? Gostei, Então, doutor. nessa parte, Parabéns. Lindo, lindo, lindo. ele Não é tem bem o que falar. feito. Vamos lá, ó. Eu Fica à tô com vontade. dois casinhos aqui que tá me tirando o juízo. O primeiro processo é o seguinte: é, tem um cliente nosso aqui que tinha uma grande vasta área de terra no centro da cidade, um valor econômico grande, né? Se não fosse valor econômico grande, não teria disputa e nem litígio. O que acontece? Ele adquiriu esse imóvel em 1979. Em 83, em 1983, ele fez o registro imobiliário. Fez o registro imobiliário. Registrou, tomou posse do lote. O lote ficou parado ali, um lote de 6 mil metros quadrados. Deixou. Passado, em 87, chegou em 87, um suposto um terceiro, né, interessado, ajuizou uma ação de reintegração de posse. Em 87, Aí, 1987. 87. Ainda bem que foi. Ele comprou o registro mesmo, né, doutor? Não, Não. ele juntou no contrato de reintegração de posse, ele juntou um contrato particular, um compromisso, Ah, tá. contrato particular de compra e venda. Ele fez um contratinho de compra e venda particular. Muito mal feito. Mal feito Sem por sinal. definição. Mal feitíssimo. Só dizia o valor, a metragem, não dizia a localização. Naquela época não tinha georreferenciamento, não tinha nada disso. Só dizia quem era vizinho, 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 vizinho e acabou. Comprou na mão de um terceiro, que
que ele adquiriu de uma construtora. Meu cliente adquiriu esse lote da mão dessa construtora. Só que esse processo de 87 perdurou até 2022, por incrível que pareça. Esse litígio entrando recursos para tudo quanto é lado. E chegou-se em 2021, o patrono titular desse processo faleceu. E aí foi que deu o pulo do gato. Saiu sentença rápida, desfavorável ao meu cliente. Nossa, deu reintegração de posse, doutor? Deu reintegração de posse. Que absurdo. Com as provas, se olhar no processo, muito mal feita, muito maquiada. Existe um adendo fora da legalidade da situação, de que esse cliente nosso aqui, ele é muito mal visto na sociedade aqui, e acaba que esses juízes que julgaram esse processo, o que tramitou o processo, o que foi sucedido, é da região. E a gente entendeu, de fato, que foi uma sentença de fato comprada. Infelizmente, tenho que lhe dizer isso. Mas houve a integração. Quando eu assumi o processo, já foi em 2022, a advogada que sucedeu o falecido, né, que era o antigo patrono, perdeu o prazo no tribunal, no dia do julgamento. Nossa senhora. Olha que situação. Ou seja, já teve uma decisão esquisita, estranha. Aí ainda perde o prazo do recurso. Pronto. Aí, na época, o antigo patrono, antes de falecer, sugeriu a esse cliente meu que fizesse uma doação para um parente dele, como se fizesse um contrato de compra e venda, aqueles jeitinho que o povo dava antes. Faz um contrato de doação para uma parente sua que é bem longe, que não tenha muita vinculação. E isso eu estou pressupondo, porque eu não tenho que conversar com ele, porque ele faleceu. Ele foi lá e fez essa sucessividade. Pronto. A reintegração, o processo foi para o tribunal, perdeu no tribunal, ela juizou um recurso ordinário para o STJ, né? E o STJ já negou a admissibilidade, entrou com embargos. Então, resumindo, semana passada ele esteve comigo. Cristiano, eu queria que você assumisse o caso. Eu falei assim, ó, eu particularmente não vejo razão para você gastar seu dinheiro para assumir esse processo, porque eu acho que o STJ não vai receber esse processo. Esse processo está morto. O que a gente pode fazer nessa situação? A reintegração eu já perdi. E ele foi desocupado, né, doutor? Ele foi desocupado, foi né? Desocupado. Foi. Pronto. A questão está aí. E quanto tempo de posse ele tinha, doutor? Uns 20 anos, né? Oi? Quanto tempo de posse ele tinha? Tinha mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 83 até... Agora sim, quando ele chegou em 83 para 87, perdeu a posse, assim, pressupõe-se a perda da posse porque houve a integração. Então houve um litígio. Tá. Então a posse já não era uma posse, vamos dizer assim, justa, né? Na verdade, já cai, para alguns juízes, já cai o que? A posse mais pacífica, né? E eles gostam disso porque eles querem se livrar dos processos, né? Isso. Então, assim, perdeu o sabor da boa-fé, vamos dizer aí, né? Na questão da titularidade, porque está tendo esse litígio. Mas, mesmo assim, o que eu fiz? E faz muito tempo que ele perdeu a posse, doutor? Perdeu o ano passado. O ano passado. Novembro do ano passado. Aí, como esse imóvel está no nome, já está no registro, no nome da sobrinha dele, aí o que eu fiz? Eu entrei com uma ação de missão de uso capião para bem próprio, de uso capião de uso próprio para uso próprio. Uso capião de coisa própria, né? Coisa própria. Coisa própria. Isto. Para a sobrinha, porque está em nome dela o domínio, a titularidade. Tá. Porque ela sucedeu dele. Tá. Correto? Correto. Ela sucedeu dele, então o doutor acabou usufruindo da estratégia de usufruir o uso capião para recorrigir o documento e retomada da posse, né? Isto. O doutor poderia ter feito também, nesse caso, a ação publiciana.
Existe o uso capião publiciano, né? Esse uso capião publiciano, ele é reconhecido no direito. Quando o nosso cliente teve, né, a posse, mas pacífica, e não usufruiu desse direito, ou ainda tem uma ação de uso capião em andamento, podemos fazer o quê? Uma ação de uso capião publiciano, ou uma ação publiciana. Por que ela é interessante? Porque ela entrega as duas coisas. Nós fazemos a ação publiciana para conseguir reaver a posse e conseguimos, em alguns casos, a sentença do uso capião. É uma ação que a gente trabalha com os dois pedidos. Tem juiz que entende que não, só entrega a devolução do imóvel, da posse, e tem juiz que entende que entrega a devolução, mas o uso capião, como se fosse o uso capião. É uma baita de uma ação interessante, viu, doutor? Ela é doutrinária e jurisprudencial, mas ela é muito reconhecida, né? O uso capião publiciano... Eu fiquei, confesso pro senhor que eu fiquei na dúvida. Tá. Eu fiquei na dúvida. Eu achava de fato que ele não iria perder a posse. Quando eu ajuizei a ação de uso capião para coisa própria, ele ainda estava na posse. Entendeu? Ele não, ela, né? Ela, né? Ela estava na posse. Eles entraram, os réus, os autores da reintegração, ajuizaram uma ação de cumprimento provisório da decisão, que já não tem mais efeito suspensivo. Aí o juiz teve outra forma aqui, o juiz Acó, né, aqui do primeiro grau, de que não conceder a reintegração de posse. Minha dúvida é o seguinte: se essa ação de uso capião de coisa própria, ela, com a perda dessa posse, ela caiu por terra, perdeu o objeto, ou eu teria que entrar com uma reintegração de posse, já que ela perdeu a posse. O correto... Paralela ao capião. Parabéns, doutor. O doutor fez a conclusão correta. Quando nós perdemos a posse, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o uso capião, e o correto é fazer uma reintegração de posse. Por quê? Porque a gente consegue criar nexo de causalidade de novo. Mas o problema que nós temos aí, que ele saiu da posse através da reintegração de posse. Então, o judiciário não joga para perder. O judiciário é terrível, né? Eles querem aplicar a jurisdição defensiva, né? Ou seja, eu vou no mais fácil para me livrar da ação e você se mata em segundo grau. Tem muito juiz que não pensa assim, mas tem juiz que pensa, muitos, né? Juiz, juíza, porque é uma forma de se livrar da ação. O sistema, ele bate meta no CNJ e faz bonito ainda no CNJ, né? Então, nesse caso, doutor, não acho... o doutor fez a ação dentro de um raciocínio legal, mas o melhor teria sido a publiciana. E a publiciana ainda dá para fazer. O lado bom dela é esse. Porque por mais que tenha uso capião em andamento, dá para fazer uma ação publiciana, porque a publiciana ela te dá essa efetividade quando nós temos um direito de uso capião não exercido ou um uso capião em andamento. Então, não seria errado fazer a ação publiciana por fora para recuperar a posse, não, viu, doutor? Então é melhor do que a reintegração, seria? Melhor. Porque a reintegração, eu ia ajuizar a reintegração em nome já da nova compradora, vamos dizer assim, supostamente, né? Que ele transferiu o cliente para essa titularidade da propriedade para a sobrinha dele. Não seria em nome dele. Eu faria uso da ação publiciana. Por quê? Porque se for fazer uma ação de reintegração, o juiz, nós vamos ter que provar o 561 do código, né? E tudo bem, a data do esbulho e turbação é a data da sentença, a gente tem, mas e a posse dela? Nós vamos ter uma dificuldade de provar a posse dela, né? Uma posse longa, uma posse... Vamos ter essa dificuldade e até aí dá para a gente trabalhar em cima de provas e conseguir conduzir. Mas o problema é, se pegar um juiz, uma juíza maldoso, ele vai falar, opa, nesse mesmo caso, foi réu na ação de reintegração de posse, agora você quer ser autora? Então, capaz de extinguir o processo de resolução do mérito ou ainda, né, alegar que houve conexão de julgamento e aplicar a coisa julgada. Então, acho que... Agora sim, ó. Professor, ela não foi réu no processo. Ela não foi? Não. Porque foi de quem ela comprou, né? Foi de quem ela comprou. Foi de quem ela comprou. Minha dúvida é exemplo, ele comprou. Aí eu cheguei e falei, ó, vamos esperar, tecnicamente, o que eu li no processo. Se ela for inclusa no processo com um ré, né, de que adquiriu indevidamente, ilicitamente, o que for, no processo. Se ela for inclusa, aí a gente esgota essa possibilidade. Só que na sentença foi dado que a reintegração daquele que tem a posse injusta
seja devolvido o imóvel. Seja ele quem estivesse ou esteja Agora, no imóvel. doutor, me confirma uma informação. Hoje, ela tem 50% do domínio no nome dela, né? Não, ela tem o domínio total. Domínio assim, ela tem o domínio total. Ela tem a posse, né? Mas não o domínio, porque o domínio seria o registro. O registro ela não tem, né? Não, ela tem o registro. O registro. Ela não tem a posse. Ah, tá. Legal. Ela tem o registro. O registro, que se fez, o registro do cartório de imóveis está no nome dela, né, doutor? O que se fez? Quando chegou em 2019 para 20, o advogado anterior que faleceu orientou ele a fazer uma doação para essa sobrinha. Ele foi no cartório de imóveis, pegou a certidão, como não tinha gravame ainda referente a essa ação de reintegração, Ele conseguiu o registro. aí conseguiu, ele fez o quê? Fez uma escritura pública de doação. Foi lá e transferiu para a sobrinha. Ele fez a escritura pública de doação e pegou a escritura pública e foi no cartório de imóveis e registrou, né? Está registrado. Tá registrado. Com matrícula e tudo. Nossa, Com matrícula e tudo. que legal. Então mudou a nossa estratégia, uma estratégia muito melhor, muito mais segura. Que legal, mas isso é boa, viu, doutor? Confirmando essa informação que eu até marquei aqui, ficou meia em xeque, acabou, nossa estratégia é outra. A gente deixa de lado a ação publiciana, vamos deixar de lado. Não vale a pena trabalhar com a publiciana, porque ela é detentora do registro. E vamos deixar de lado também a ação possessória. Porque as ações possessórias são traiçoeiras, né? Eu falo que a ação possessória, ela é que nem ação de exoneração. É horrível. Todo mundo acha que já ganhou e vai ver, perde, né? Porque não consegue provar a necessidade e possibilidade. No nosso direito imobiliário aqui, as ações mais traiçoeiras são as reintegrações de posse, né? Manutenção também, as possessórias, e a adicação compulsória também é outra ação terrível. Viu? É uma ação que se der para a gente fugir, tem que fugir. Você ganha a adicação compulsória, acha lindo, né? A gente fica emocionado, pega a carta de adicação que o juiz deu, vai registrar no cartório e não consegue registrar. Então é uma ação traiçoeira, ela é louca para acabar com o relacionamento advogado e cliente, né? Depois a gente acaba fazendo uso capião. Mas nesse caso... É o que ganha, mas não leva, né? É isso aí. É o que ganha, mas não leva. E parece que é uma ação louca para a gente ter um desgaste com o cliente, porque o cliente fala, como ganhou e não levou? Como ganhou e não registrou, né? Então é uma ação que causa problema para nós, hein? Mas, doutor, que legal. Bom, aqui na região, professor, desculpe lhe interromper. As adjudicações compulsórias são cumpridas, viu? São cumpridas? São. Os cartórios aqui cumprem. Legal. E pode ser também que os juízes julgam melhor, né? Porque o problema não está só no cartório, o problema também está no juiz. Eles julgam muito mal essas ações de adicação compulsória, eles não verificam os documentos, os contratos de gaveta, o contrato sem respaldo nenhum, e aí depois o cartório nega o registro. Então talvez os juízes estejam fazendo um trabalho melhor também, né, doutor? Aqui é bem melhor. É tanto que semana passada teve um caso aqui que eu peguei, eu orientei o cliente a fazer logo. Falei, olha, faz o seguinte, são quantos herdeiros? São 9. Pronto. A fazenda tem como dividir? Tem, pronto. Faça já o referenciamento da fazenda dos 9 herdeiros. Pronto. Transfira o que vocês acharem pertinente, quantos hectares. Faça o referenciamento e a gente faz a escritura pública de cessão de direitos. Perfeito? Faz. Pronto. O cartório faz. Fez cessão. Pronto. Passar o tempo e a gente entra com a adjudicação compulsória. E deu certo. Os outros herdeiros não vão vender. Não é assim? É, verdade. Agora, doutor, nesse caso, que legal, que informação. Fiquei feliz porque o doutor merece coisa boa. O doutor tem uma energia maravilhosa, ganhou um amigo aqui pra vida, mais que um professor. Que legal. Ela tem um registro, nosso caminho é outro. Não, vamos usar caminho de risco não, judiciário ruim desse jeito. Vamos trabalhar com o quê? 2 ações, doutor, certeiras. A primeira seria arbitramento de aluguel. Arbitramento de aluguel é a estratégia correta. Por que a estratégia correta? Porque a ação de arbitramento de aluguel é cara crachá. O juiz, a juíza, vai olhar a matrícula, vai aparecer o nome dela. Se tem alguém usufruindo da posse do imóvel que não é ela a proprietária, vai cobrar aluguel. É a primeira estratégia. Eu faria o arbitramento de aluguel, primeiro, para inibir qualquer possibilidade de uso capião deles. Segundo, para desmotivar eles ficarem na área. Porque quando tem arbitramento de aluguel, a verdade é uma só. Eles são loucos para pular da área fora, porque estou pagando aluguel, não tem vantagem de ficar aqui, vou forçar um acordo. Então eu não abriria a mão do arbitramento de aluguel. E a segunda ação, doutor, seria o quê? A ação reivindicatória, que é a ação para desocupar o imóvel também, como se fosse a reintegração de posse, mas o fundamento dessa ação é outro, né? É a súmula 487 do Supremo.
Ou seja, numa discussão de posse prevalece o domínio. Então, ou seja, olha que legal, nós estamos trabalhando com duas ações de segurança, as duas são ações que exigem um registro, a reivindicatória é petitória, então não se discute a posse, mas o registro, ela leva vantagem nisso. A chance de ter sucesso é muito maior nessas duas. E um detalhe, viu, doutor? Tem colega advogado que inclui o arbitramento de aluguel na reivindicatória. Eu não gosto de fazer isso, com experiência na prática. Porque o judiciário, o nível judiciário está muito ruim. Então, se o doutor pegar um juiz, uma juíza, que joga na mão do assessor, assessora, ele vai falar, não dou arbitramento de aluguel em tutela antecipada porque eu quero dar o contraditório a outra parte. Ou seja, você mata o arbitramento de aluguel na raiz, na tutela. Ou seja, você desperdiça uma oportunidade de desmotivar a outra parte a sair. Quando você faz por fora, se o cliente tem condições financeiras para arcar com os honorários do doutor e as custas judiciais, é muito melhor. A chance de a gente ter sucesso é 90%. Enquanto nós trabalhamos com uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel, a chance é 20%. Porque o judiciário tem feito isso, né? Tem falado, não vou dar a tutela antecipada e vou dar a oportunidade do outro se defender, o réu, o requerido. Essa ação do arbitramento de aluguel é cobrado, doutor, do valor real do aluguel de 5 até 15 aluguéis. De 5 até 15. Depende como o doutor vai tratar isso, os honorários, mas é o valor de mercado. A reivindicatória hoje é trabalhada de 10 até 25 mil reais. De 10 mil a 25 mil. É a precificação dessas duas ações. Esse cliente está tão no desespero. Eu vou ser sincero que é até injusto a gente querer... Ele caiu para outros colegas de advogado, o advogado cobrou 100 mil reais. Cobrou quanto, doutor? De honorário. 100 mil. 100 mil. É que o doutor, a energia já bateu, né? A gente é do mesmo time, do bem, mas eu cobrei de fato, eu falei para ele assim, o imóvel vale muito dinheiro, vale. Né? Tanto que eu trabalho hoje com alguns corretores paralelo, né? Alguns corretores, faço contrato, faço... Auxilia, né? Assessoramento. Estou até muito motivado a entrar no sistema de corretagem, fazer, não sei se vou conseguir casar as duas atividades, né? Mas eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu de fato vou dar uma estudada, vou conversar com um professor que eu tenho, né? Assim, assisto muito seus vídeos. Que legal, que legal. Vi que você tem após, já abriu após, vou ser seu aluno. Que legal, vem assim que eu vou ficar muito feliz. Aí no plantão de dúvida a gente se encontra. Isso. Vou esperar. Daqui para junho, mais ou menos, eu estou mais articulado no escritório, né? Com o tempo, eu vou escrever. Nesse processo, voltando ao caso do arbitramento de aluguel, na ação de reintegração de posse da outra, eles fizeram o pedido de aluguéis. E na época o juiz deferiu. Como eu não poderia fazer mais nada, porque eu já tinha transitado em julgamento de tese, que ainda está no STJ, não transitou. Mas eu queria entrar com a rescisória da sentença, não tinha mais prazo para rescisória, porque já tinha esgotado o prazo de sentença, porque o tribunal não manteve a decisão, também não tinha mais prazo pela decisão do TJ. São 2 anos, né, decadencial, para uma ação rescisória. E a rescisória é uma ação cara, né, doutor? Ela é cara, porque você tem que calcionar os 5%, é uma ação que a gente fica presa ao 966. Eu falo que a rescisória ela é legal para concurso, mas na prática também é outra ação traiçoeira, né? Às vezes é melhor você fazer uma ação declaratória de nulidade, que a gente tem uma abertura maior que o 966, do que propriamente a ação rescisória, e na declaratória de nulidade você não tem que calcionar nada, né? Então o risco de perder é menor, né? Não, e é até ofensivo. Aqui, os juízes magistrados aqui se sentem ofensivos hoje quando você entra com ação de uma declaratória de nulidade, viu? É verdade. Discutir sentença. Ele se sente ofendido. De novo tá aqui, você enche o saco, hein? Mas só falta falar isso para nós, né? Aqui nós temos 8 juízes cíveis na área civil, todos os 8 são convictos nisso, porque eu fui uma palestra, 4 já sinalizou dizendo que era a jurisprudência dos outros. Não. Vamos lá. Então pronto, ação de arbitramento de aluguel. Eu faria de forma muito estratégica, arbitramento de aluguel pura. O cliente vai ficar feliz, porque é uma ação que o doutor vai fazer 3 folhas, e é uma ação que vai trazer resultado. E aí depois de distribuir essa ação,
eu faria a ação reivindicatória, por fora. Ô professor, o valor da causa desse arbitramento de aluguel é o mesmo lá da lei de locação, lá do CPC, que tem 12 vezes 12? Na verdade, é usado, diferente da lei do inquilinato, a lei 8.245, que é 15 vezes o valor do aluguel pretendido, nessa ação, normalmente a gente chuta 5, coloca 5, um aluguel só. É uma ação que dá para fugir do 1.245. Tudo da regra, mesmo. Dá para fugir. Dá para fugir porque a gente deixa a ação mais barata para o cliente, né? A taxa judiciária, né? Pronto. A reivindicatória a gente mensura um valor, o juiz aí... Aí tem juiz, doutor, que isso acontece. Tem juiz que fala, não, como se trata-se de arbitramento de aluguel, o entendimento por analogia é aplicar a lei 8.245/91. Aí o doutor vai lá e emenda. Mas eu acho que vale muito a pena colocar o valor de um aluguel ou 5 aluguéis. Acho que vale muito a pena porque muitas vezes passa. É o correto. Você coloca o valor da posse. Porque é uma ação cível, né? Então, não é uma ação de procedimento especial da lei do inquilinato. Mas tem juiz que aplica por analogia. Então, vale a pena. Eu gosto muito de cair fora da lei 8.245, porque 15 para 5 aluguel, 1 aluguel, a diferença é grande, né? É grande. Outra minha última pergunta, professor. Essa ação do usucapião, mantenham ela? Doutor, Porque o cliente já pagou as custas. já pagou as Como é que eu custas, faço? né? Essa ação de usucapião, o doutor fez o nome dela, né? O nome dela. O nome dela. Eu desistiria, viu, doutor? Antes de qualquer citação, porque se a gente desistir antes de qualquer citação, a gente não tem dor de cabeça, né? Não tem risco de sucumbência. Eu vou conversar com ele. As citações saíram essa semana. Mas provavelmente não foi cumprida, ou se o doutor peticionar... Não foi, não foi, né? Não foi, não. Eu desistiria, sabe por quê, doutor? Porque ela já tem um registro, então vamos no que é mais fácil, que é o arbitramento de aluguel, que é a reivindicatória. É muito mais fácil o doutor ter sucesso. Se ela tivesse perdido a posse há mais de 10 anos, aí eu iria orientar o doutor também a trabalhar com uma preliminar específica, falando que arbitramento de aluguel e ações petitórias não tem prescrição. Mas como ela acabou de perder, ela perdeu ano passado, então tá quente a coisa ainda. E o doutor vai arrasar, hein? Vai arrasar e o doutor vai mandar mensagem para mim depois. Falando, professor Júlio, deu certo, se Deus quiser. Vou lhe dar o resultado, Por favor, doutor, eu fico feliz. Mas a chance do resultado positivo é total, viu, doutor? É só se for uma fatalidade, um juiz que não leu direito. Outra coisa que eu queria explicar para o doutor. O juiz não pode fazer conexão com as possessórias e petitórias. Então, ele não pode julgar e falar, olha, não cabe reivindicatória porque lá no passado foi feita uma ação possessória. Não pode acontecer isso. Não pode, se acontecer de má fé do juiz, em recurso, normalmente a gente reforma. Mas o lado bom, que é outra parte, né? Então, saímos desse risco novamente. Então, tá com a faca e o queijo na mão, arbitramento de aluguel e ação reivindicatória. E eu desistiria do usucapião, viu, doutor? Pronto, eu vou conversar com o cliente, marcar aqui. Tá bom. bom. Ver o que a gente vai fazer. Tem um amigo aqui, tá? A hora que vier em São Paulo, quero que venha aqui, tá bom? E também, da mesma forma que eu Fechadíssimo. estou à disposição, viu? Tá bom. Fica com Deus, tá? Se cuida. Parabéns pela energia. Energia do bem, energia maravilhosa. Que legal. Obrigado. Tchau, doutor. Também. Saúde. Saúde pra nós. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.